tem uma política pública, uma ação, né, dentro da saúde mental, que às vezes parece que não é assim de conhecimento, né, da maior parte das pessoas, da maioria. Algum tempo atrás, até hoje, né, ainda tem algumas pessoas, né, alguns profissionais que falam, que aderem aí à ideia do retorno, né, dos hospícios, dos manicômios. Aqui no Brasil a gente até teve um retrocesso aí nos últimos anos com relação a isso. Mas há, sei lá, de 30 anos, 25 anos para trás, a gente tinha institucionalizado no Brasil os manicômios e os hospícios. E assim, as pessoas eram abandonadas lá e não havia nenhum tipo de tratamento para elas. Então elas sofriam lá, eram torturadas. Então você pode pesquisar aí, usa aí tua internet, aí teu acesso para pesquisar. Há vários documentários sobre lugares que infelizmente se tornaram famosos devido à violência que acontecia ali. E desde então, né, com muita luta, a gente buscou-se, né, uma reforma, né, reforma da psiquiatria, uma reforma psiquiátrica. Então, que seria um outro modo de se olhar para essas pessoas, de se cuidar. Então, e onde, né, se vem aí a ideia dos CAPs. Então, a criação dos CAPs, Centros de Atenção Psicossociais. E os CAPs não é um lugar para que você possa deixar seu familiar lá, para que você possa abandoná-lo lá, como acontecia na época dos hospícios. Eu até entendo que para muitos familiares é muito difícil estar com alguma pessoa, né, com uma pessoa que está em crise, que tem um transtorno severo, né, só que a ideia é que essa pessoa possa ser tratada. A ideia é que todo mundo, né, grande parte, né, das pessoas tratadas vão conseguir se relacionar, vão conseguir, né, fazer as suas atividades rotineiras, cotidianas. E o CAPS, ele vai servir de suporte, né, para muitas dessas pessoas, mas ele não vai ficar lá, essa pessoa não vai ficar internada lá, a não ser em momento de crise. Essa pessoa está passando por alguma crise, ela vai ficar no CAPS. Passou a crise foi tratada, foi cuidada, a pessoa não está mais em crise, não quer dizer que ela não vá continuar fazendo tratamento, provavelmente ela vai continuar, né, fazendo tratamento medicamentoso, né, terapêutico, psicoterapêutico, mas ela não vai ficar lá no CAPS internada, ela vai para a vida dela, ela vai para a família dela, para a rotina dela. Então essa é a grande diferença entre os CAPS, a ideia de CAPS, essa política nova, não tão nova assim, né, com mais de 20 anos, e a diferença com os manicômios. Os manicômios, as pessoas eram abandonadas lá. Então, eles sofriam todo tipo de violência e agressão. Os CAPs não. Os CAPs, a ideia é que a pessoa vá lá, ela vá alguns dias na semana para fazer algum tipo de oficina, fazer algum tipo de acompanhamento, mas fazer, né, acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, mas depois volta para a vida dela. Ela vai ali passar um tempo, mas continua na rotina dela, continua fazendo as coisas dela. Se ela tem um trabalho, continua indo no trabalho. Se ela tem um trabalho, né, uma atividade remunerada. Se ela tem a família dela, vai continuar seguindo. A ideia é que as pessoas continuem nos seus próprios espaços sociais. Então, não tirar, né? A ideia dos manicômios era que as pessoas eram tiradas da realidade delas e colocada ali, naquele espaço. Os CAPs não. A ideia dessa nova política, né, é que as pessoas continuem, consigam fazer a história delas, continuem aí na realidade delas, na rotina delas. Obviamente, né, em momentos de crise, né, em momentos mais agudos, a pessoa não vai conseguir, né, ela vai precisar ficar um tempo internada ali, vai precisar passar uns dias no CAPS, apenas até sair da crise. Saiu da crise, a ideia é volta para sua vida. Obviamente com todo o suporte do CAPS, mas não só do CAPS. Suporte familiar, suporte das pessoas que são importantes para ela. Ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela vai precisar do suporte, assim como o CAPS é. Então, importante estar discutindo um pouco sobre isso, estar falando um pouco sobre isso. E veja aí, né? Talvez na tua cidade tenha CAPS, talvez não.
Então, nem toda pessoa com diagnóstico, com crise vai precisar ser acompanhada pelo CAPS. Talvez só pela UBS. E é isso. Então, a UBS, ela faz um papel fundamental em todo o cuidado. E muitas vezes ela vai precisar, certamente, se tem CAPS na cidade, ela vai precisar fazer discussão com o CAPS para fazer matriciamento e tudo mais. Então, mas o CAPS é um lugar para ser humanizado, não é para as pessoas serem abandonadas lá. Ele é parte do cuidado integral das pessoas, para que elas consigam, né, viver a rotina delas, a vida delas, o ordinário delas.